Era um homem, no mínimo, 100 anos à frente da época dele. Ele era muito relacionado, ele tinha amigos, tudo. Ele era uma pessoa inteligente, ele era um bom conversador, ele era uma boa companhia. E ele gostava disso, ele era entusiasmado, né? Ele era um cara apaixonado. Vale a pena olhar sem a imagem do mito, sem a imagem do santo. Olhar os pontos fortes e os pontos fracos, que são muitos também. O Ícaro fica presente, né, e registra realmente esse desejo, essa meta, esse objetivo de Santos Dumont de voar o mais alto possível. Todos os anos, mais de 70 milhões de passageiros dividem com os pássaros os céus do Brasil. Aliás, gente, hoje é mais comum andar de avião entre os estados do que propriamente de ônibus. Esse invento do gênio humano é relativamente recente, tem pouco mais de 100 anos, e deve muito a esse brasileiro que ainda garoto se emocionava lendo as histórias dos balões de Júlio Verne. Os 80 anos da morte de Alberto Santos Dumont é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Santos Dumont já era reconhecido mundialmente e aclamado como um dos pioneiros da aviação quando, em 1918, concebeu e fez construir essa casa de campo aqui em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Chama-se A Encantada e é a cara do seu dono. É uma casa pequena, carismática e cheia de inventividade. Quem vem até aqui fica fascinado pela casa e quer saber mais sobre Santos Dumont. Alberto Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873, na fazenda de Cabangu, no alto da Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Foi o sexto dos 8 filhos do francês Henrique Dumont e da portuguesa Francisca de Paula Santos. Henrique Lins Barros é físico, pesquisador em biofísica e tem vários livros sobre Santos Dumont. Henrique, qual é a importância real de Santos Dumont? É difícil de sintetizar. Santos Dumont mudou o século XX. Isso não é ufanismo nem nacionalismo. Santos Dumont, no intervalo de 10 anos, ele projetou, construiu e experimentou mais de 20 inventos voadores. O primeiro invento ainda no século XIX, o balão número 1, revolucionou a forma de se fazer os balões esféricos. Em 1901, ele ganhou o prêmio Deutsch com o dirigível número 6, é o primeiro voo dirigido, ou seja, um voo que o piloto pode dizer, eu vou a tal lugar e volto para o mesmo lugar, ele tem controle do voo. Ele realizou isso com um dirigível, um balão de hidrogênio. Ele inventou o uso do motor a gasolina na aeronáutica. Até então, todos os inventores que tinham tentado usar o motor a gasolina explodiram com o balão e morreram. Então, Santos Dumont deu uma solução para isso. Em 1906, Santos Dumont realiza os voos com 14 bis, que são os primeiros voos documentados da história em que o aparelho mais pesado do que o ar sai do chão, decola, voa e posa. Até então, os voos que tinham sido realizados, não tinham resolvido o problema da decolagem. E então, Santos Dumont resolveu esse problema, ensinou a todos os demais a como fazer isso.
A meu lado, Gustavo de Mello, historiador deste magnífico Museu Aeroespacial do Campo dos Afonsos. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Certinho? Tô tranquilo. Conte um pouco para a gente a história dele, enfim. O Santos Dumont, ele é fruto, vamos dizer assim, de uma época. Nós estamos falando da Belle Époque, né, a época do desenvolvimento tecnológico, né, do mundo que se prepara para o mundo tecnológico. E ele teve, vamos dizer assim, a sorte, né, se a gente pode chamar isso de sorte, de ter nascido filho de um homem que era voltado muito para a questão tecnológica também, que era o pai de Santos Dumont, Henrique Dumont. O pai de Santos Dumont teve papel fundamental na trajetória dele. Quando percebeu que o filho tinha fascínio pelas máquinas, ele direcionou os estudos de Alberto para a mecânica, a física, a química e a eletricidade. Esse homem, né, Henrique Dumont, inicialmente um engenheiro ferroviário, foi responsável por algumas, né, linhas, principalmente pelo interior de Minas Gerais, da construção de linhas férreas. Ele comprou uma propriedade na região ali de Ribeirão Preto, por ali em São Paulo, e começou a fazer uma fazenda de café nessa região. E a grande ideia dele foi mecanizar a sua fazenda. Fruto das suas experiências como engenheiro ferroviário, ele mecaniza a sua fazenda. Se torna o maior cafeicultor do Brasil da época. Essa é a origem, inclusive, da fortuna de Santos Dumont, que ele utiliza para custear os seus inventos, né? Ele não os vende. Isso é uma característica bem interessante de Santos Dumont. Ele achava que todo o invento dele era patrimônio da humanidade. Em 1891, aos 18 anos de idade, Santos Dumont foi emancipado pelo pai e se mudou para Paris, onde completou os estudos e deu continuidade ao seu sonho de voar. Marisa Guadalupe Plum é coordenadora da Casa de Santos Dumont em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Marisa, nós estamos aonde? Qual é a relação desse monumento com Santos Dumont? Santos Dumont, ele foi homenageado na França, em Saint-Cloud, com um monumento como esse, né? Na verdade, aqui no São João Batista, Santos Dumont se inspirou, né, no monumento que a França o homenageou quando ele contornou a Torre Eiffel, né? Ele conquistou a dirigibilidade, que até então os balões iam ao ar, ao vento, né, livremente. E Santos Dumont, em 1901, registrou esse marco para a humanidade, né? E aí o governo da França o homenageou. Passaram-se os anos, né? E na exposição que comemorava o centenário da independência no Brasil, existiam vários pavilhões de vários países, né? E o governo da França fez um Ícaro, que ficou na exposição do centenário da independência do Brasil. Posteriormente, doou a Santos Dumont. Então, Santos Dumont decidiu fazer esse túmulo, né, e para que acolhesse os seus pais. Na verdade, o monumento, né, nos traz a figura do Ícaro, né? O Ícaro, que é uma figura mitológica e que, na verdade, simboliza o sonho do homem voar. A meu lado, o coleguinha e escritor Cláudio Lucchesi, autor do livro Projetos Aeronáuticos de Alberto Santos Dumont. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom? Tudo certinho? Prazer estar aqui. Ô, Cláudio, fale-se mais dos principais, vamos dizer, projetos do Santos Dumont, os projetos aeronáuticos. Então, ele, dentro do espírito da época, né, ele começou com o mais leve que o ar, os balões, né? Balões, né? E
começou fazendo o seu balão, um balão de passeio, vamos dizer assim. Mas uma coisa que logo ele começou a se preocupar era a capacidade dele ir com o balão onde ele quisesse ir e não aonde o vento levasse, né? Então ele começou a trabalhar essa coisa do dirigível. Em 1897, Alberto Santos Dumont faz seu primeiro voo num balão livre alugado. Um ano depois, projeta e constrói seu primeiro balão livre, o Brasil. Logo em seguida, inventa os balões dirigíveis, que ganharam prêmios no Aeroclube da França e se tornaram sucesso na imprensa europeia, norte-americana e brasileira. Em 1905, Santos Dumont observa o motor de uma potente lancha e começa a planejar o mais pesado que o ar. Aproveitando o sucesso dos planadores, ele constrói o primeiro avião, o 14 bis. O 14 bis ele é um precursor teórico e não o precursor físico do avião. Ele é precursor teórico porque a ideia é fazer um aparelho que seja mais pesado que o ar e que decole. Basicamente isso. Ele não tem aquela pretensão de transformar o 14 bis no que a gente entende como um avião hoje. Ele faz o 14 bis, ele voa em abril, ele voa 2 voos importantes, 23 de outubro e 12 de novembro de 1906, onde ele ganha os prêmios, ele ganha homologação internacional, reconhecimento e tudo. E em abril ele já cai com o 14 bis, mas já tem um avião novo, que é o contrário. Foi uma evolução, foi um passo a passo que foi se conquistando, se foi seguindo, né, todos esses inventos. Santos Dumont sempre buscando aperfeiçoar os seus erros num balão seguinte, num dirigível seguinte, numa aeronave seguinte, se tornava uma conquista. Em 1907, Alberto Santos Dumont criou a Demoiselle, uma avioneta de apenas 56 quilos, considerada o primeiro ultraleve do mundo. Com esse aparelho, ele fez voos de menos de 200 metros. Ele construiu ao todo 9 Demoiselles. O ponto alto do trabalho dele como projetista de aviões, vamos dizer assim, foi o Demoiselle, né? O Demoiselle, ele deixou que fosse publicada a planta do Demoiselle, para que qualquer um pudesse comprar a revista e fizesse o seu Demoiselle. Tanto que teve Demoiselle voando até na Áustria. O que nós entendemos e o que nós procuramos é mostrar que Santos Dumont, um projetista que, além disso, né, além de projetar, ele experimentava e pilotava os seus inventos, isso faz parte da história da evolução da aeronáutica no mundo. Anselmo, em quase todo lugar no Brasil existe uma Praça Santos Dumont como essa aqui do Rio de Janeiro, não é? Homenagem merecida, né? Isso. Agora, é impressionante como essa invenção dele é questionada, inclusive aqui no Brasil, porque outro dia saiu um livro que é um tremendo sucesso de venda, chama-se Guia Politicamente Correto, do coleguinha, o Leandro Narlock, que também questiona o Santos Dumont. Você está querendo dizer que Santos Dumont não inventou avião, Não, Anselmo? pelo amor de Deus, inventou sim, Vera. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que as grandes invenções, e vale para as invenções do passado, do presente e do futuro, é produto do trabalho de muita gente. É isso que eu quero dizer. Tá certo. E viva Santos Dumont! O voo dos irmãos Wright aconteceu no dia 17 de dezembro de 1903, nos Estados Unidos. A aeronave não subiu no ar, ficou planando por apenas 12 segundos, percorrendo 36 metros, sem nenhum público assistindo. Já o 14 bis de Santos Dumont, 3 anos depois, decolou e percorreu 100 metros diante de uma plateia em Paris. E esse debate sobre o pai, quem inventou, se foi ele ou foram os irmãos americanos, esse debate é importante. E por que ele é importante e
E qual é a sua visão desse debate? A questão dessa primazia do primeiro voo, a gente tem duas formas de abordar esse problema. A gente pode abordar por uma questão ética, que é se as fotos dos irmãos apresentadas, né, são fotos verídicas, né, dos irmãos americanos são fotos verídicas, porque eles apresentam essas fotos 2 anos depois de Santos Dumont ter feito o voo dele. Quer dizer, em 1908, os Wrights aparecem na França com 3 fotografias. E dizem que essas fotografias foram batidas no ano de 1903, 1904 e 1905. Os americanos impuseram uma história que é falsa, documentadamente falsa, e está no diário de um dos inventores americanos, Orville Wright, o fato de que o avião que eles fizeram em 1903 não decolou. Saiu do chão com um vento de quase 40 quilômetros, um vento ascendente de 40 quilômetros em Kitty Hawk. Posteriormente, nos escritos dos Wrights, eles falam que os aviões dependem de um meio externo para decolar, para levantar voo, ou da catapulta, ou de vento, ou plano inclinado. Em 1909, né, na verdade, em 1908, quando os Wrights se apresentam na França, eles realmente são capazes de manter o avião mais tempo no ar, isso sem dúvida, mas não são capazes de decolar. Em 1915, Santos Dumont decidiu retornar ao Brasil. Já com sintomas de depressão, ele foi morar em Petrópolis, onde projetou e construiu seu chalé chamado A Encantada. Santos Dumont era uma pessoa que gostava de se isolar. Encantada é tão pequenininha. Em 1918, foi quando ele tomou a decisão de construir Encantada, né? E esse momento realmente revela, né, dentro da própria biografia de Santos Dumont, um momento que ele precisava realmente se isolar. Ele estava num momento reflexivo. Publicamente, ele era uma pessoa extremamente gentil e correta, né? Ele não tinha nenhum deslize, ele aparentemente era um gentleman em todos os sentidos. Privadamente, a gente conhece pouco, tá? Eu diria que Santos Dumont é uma dessas pessoas que trabalhou a sua imagem para poder se impor num mundo adverso. Santos Dumont não pode ser enquadrado como um inventor. Ele é um cientista da época, um cientista prático, mas é um cientista. E a personalidade pública dele é toda voltada em manter o nome dele e o nome do Brasil, de carona, mas o nome dele para poder se impor a uma comunidade de outros cientistas com nacionalismo muito exacerbado. Os franceses são franceses, os americanos são americanos, e ele está sozinho. Ele, na verdade, é uma figura, vamos dizer, atormentada, né? Ele teve crises, enfim... Fale um pouco sobre essa personalidade dele. Foi internado. Como todo gênio, né? Ele era meio louco, era um cara fácil, né? Tá. Porque até assim, se fosse uma pessoa acomodada, você não teria feito toda a obra que ele fez. Mas agravou isso muito a doença que ele teve, né? Na verdade, ele teve uma doença degenerativa com um lado que hoje seria tratado clinicamente, um lado de depressão, de coisa que na época não se tinha esse tipo de diagnóstico, né, tal. Você vê as fotos dele na fase final da vida dele, você percebe claramente que ele teve um envelhecimento físico, inclusive precoce, né? Tudo isso afetou muito ele. Em 1932, ocorreu a Revolução Constitucionalista, em que o Estado de São Paulo se levantou contra o governo revolucionário de Getúlio Vargas. Aviões atacaram o Campo de Marte, em São Paulo, no dia 23 de julho. Possivelmente, sobrevoaram o Guarujá, e a visão de aviões em combate pode ter causado uma angústia profunda em Santos Dumont, que nesse dia cometeu suicídio aos 59 anos de idade. O que levou ele ao suicídio é mais essa questão da depressão, de que propriamente essa outra visão de que é um pacifista, que é isso? Eu acho que foi mais uma questão de saúde. Saúde. Tá, uma questão clínica de doença. E que, como uma pessoa com uma doença dessa natureza, de repente aquela coisa toda dos combates aéreos, que ele assistiu, tudo aquilo, eu acho que foi mais o gatilho. Entendi. De uma coisa que já estava dentro dele. Entendi. Normalmente as pessoas, né, a literatura coloca como o Santos Dumont um pacifista. Eu divido, acho que Santos Dumont em duas
em duas etapas. Né? Eu acho que existia um Santos Dumont belicista, quer dizer, um homem que apoia a guerra, e um Santos Dumont realista, um homem que vê o que o avião se transformou. Associar a depressão de Santos Dumont ao uso do avião na guerra, eu acho que é uma maneira um pouco romanceada. Tá? Eu acredito mais, pelo que a gente pode ver nas cartas, dos bilhetes, dos relatos de época, que Santos Dumont tinha uma personalidade meio bipolar. Horas de muita euforia, horas de muita depressão, independente ou não do uso do avião. Como a maioria dos intelectuais que apoiam a Primeira Guerra, ao final dela, o saldo faz com que Santos Dumont mude de opinião. E aí ele se torna um pacifista. Ah, interessante. É justamente nisso aí. Inclusive, ele pede que a Liga das Nações não libere mais o avião como arma de guerra. Que ele diz que fez o avião para que ele se transformasse em um meio de transporte, não como uma arma de guerra, em que o avião realmente desponta como uma arma de morte, né, em grande quantidade, em grande massa. E aí ele se torna pacifista. Aí entra justamente o problema das crises que ele já tinha, né, físicas, né, mentais, com o agravamento provavelmente de uma esclerose, né, no final da década de 10, no início da década no finalzinho de 1910, em que ele começa a extrapolar um pouco isso. Daquele pacifismo dele já começa a ficar quase que uma coisa doentia. Ele, de repente, começa a se colocar como causador da Primeira Guerra Mundial pela invenção do avião. Santos Dumont, ele faleceu, né, no dia 23 de julho de 1932. Nesse ano se completam 80 anos, né, do falecimento de Santos Dumont. E ele lá foi embalsamado e ficou na Catedral da Sé, né, autorizado pelo arcebispo da época. E, posteriormente, em 17 de dezembro do mesmo ano, ele veio num trem especial para o Rio de Janeiro. E, então, no dia 21, posteriormente, 21 de dezembro, né, houve uma missa e todo um séquito que correu pelas ruas, né, do Rio de Janeiro. E, então, ele foi sepultado nesse dia aqui, nesse mesmo túmulo, né, como era o desejo dele, junto aos seus pais. É impressionante na biografia de Santos Dumont, quando a gente tenta estudar, tem períodos que a gente não pode entender como é que ele ora está na França, ora está em Londres, ora está nos Estados Unidos, ora está no Brasil, intervalo de... Na época não tinha o avião, então por navio. E isso é impressionante. Por exemplo, ele em 1916 ele é escolhido pelos Estados Unidos para ser o representante das Américas no Congresso Pan-Americano, quer dizer, é o reconhecimento americano da sua importância. Ele sai dali costeando o Pacífico, ali a costa oeste da América, vai parar no Chile para o Congresso, depois vai a Buenos Aires, depois vai a Foz do Iguaçu, vê aquela maravilha de Foz do Iguaçu, propõe ao governo brasileiro que compre Foz do Iguaçu, que aquilo não era Brasil, como sendo um patrimônio da humanidade que tinha que ser preservado. Então são ações assim que você diz, como é que alguém dá conta de tudo isso? E se esse alguém, né, estaria doente ou não? Não é razoável. Tá? É uma figura muito singular.